Dorian manda aqui mais um superchat falando que ele acha que o Cancelo faz uma ligação legal com o Yamal. Eles vão jogar em lados opostos do campo provavelmente, tá? O Cancelo vai jogar pela esquerda, o Eric Garcia vai jogar pela direita. Mas eu acho que o Cancelo pela esquerda e o Yamal pela direita é a nossa melhor possibilidade, tá? Eu já escutei muita gente levantando esse debate e eu acho que é justo e eu não acho que é absurdo. Mas eu discordo quando falam que a melhor situação possível para a construção do Barcelona é escalar o Cancelo pela direita para ele associar com o Yamal. Porque aí você vai ter dois jogadores do lado do campo que conseguem romper as linhas defensivas. Eu discordo. Eu concordo que ambos são capazes de romper linhas defensivas, mas eu prefiro eles de lados opostos do campo, que é para impedir que o adversário possa povoar um determinado setor do campo e marcar os dois. Se os dois estão ali trocando passes, o Newcastle pode botar todos os seus melhores marcadores no mesmo setor e acabar coibindo as associações e as jogadas individuais dessas duas figuras. Agora, quando tu tem o Yamal pela direita e o Cancelo pela esquerda, você espalha o time do Newcastle ou qualquer outra equipe que o Barcelona esteja enfrentando. E você abre espaço para o Cancelo fazer partidas como ele já fez pelo Barcelona recentemente, aonde ele acaba sendo decisivo na construção ofensiva. O Rafinha, naquele velho sistema que alguns chamam de falso ponta, aonde ao invés dele receber a bola colado na linha lateral, ele vem jogar um pouco mais do bico da grande área para dentro, receber a bola não nas costas do lateral, mas entre o lateral e o zagueiro, e ele deixa o corredor aberto para o Cancelo poder progredir. Amanhã a gente explica isso melhor, quando a gente colocar aqui o nosso quadro tático, como você está acostumado, para a gente fazer as movimentações dos jogadores, mas já de hoje eu posso te adiantar que eu prefiro eles de lados opostos. Eu entendo o raciocínio que a galera traz, eu acho que faz parte, eu acho que é um debate válido e eu acho que é uma conclusão justa. O caminho que se tece para chegar até essa conclusão é um caminho que tem sua coerência, mas eu prefiro trilhar um outro caminho. E esse caminho, para mim, é o Cancelo do outro lado, para a gente ter duas figuras que podem desequilibrar, romper linhas com um passe, com um drible, com uma projeção em velocidade. Cada um de um lado do campo, para não dar ao Newcastle, especificamente falando do jogo de quarta-feira, mas contra outras equipes o mesmo raciocínio vale, para não dar ao adversário a condição de controlar um setor do campo e romper a capacidade ofensiva do Barcelona. Se você tiver o Cancelo e o Yamal do mesmo lado, se associando, eles vão ser um inferno para o adversário. Mas você vai concentrar demais o jogo do Barça só do lado direito. Se você tem o Yamal do lado direito e o Cancelo do lado esquerdo, aproveitando o corredor que deixa o Rafinha e trocando passes com o brasileiro e fazendo 1-2 com o Bernal e driblando o adversário, indo para dentro da área, abusado como o João Cancelo é, aí você consegue espaçar, você consegue abrir o adversário, de maneira que ele está tão preocupado com o que pode gerar, tanto de um lado quanto do outro, que ele deixa espaços no meio, e aí aparece o Dani Olmo, e aí aparece o Fermin, e aí aparece o Pedri. Ou seja, se você joga com Yamal e Cancelo, os dois do lado direito, a minha sensação é que a gente vai ter um time que vai atacar só por um lado do campo. Se você coloca um de um lado e outro do outro, você, além de usar os dois lados, ainda abre espaço para a galera jogar pelo meio, e eu acho que essa é a melhor versão ofensiva do Barcelona, não à toa. Nesses últimos jogos em que o Cancelo foi titular, jogando inclusive pelo lado esquerdo, a gente teve algumas das melhores atuações ofensivas do Barcelona na temporada. Na partida contra o Newcastle, o Barcelona atacou mal, mas eu não sei até onde foi o time incapaz ou uma estratégia aprendida depois da bordoada que tomou do Atlético de Madrid na Copa do Rei. E a gente falou que aquela derrota poderia trazer lições que o Barcelona utilizaria, que seriam úteis, que seriam importantes no contexto de Liga dos Campeões. Porque era uma eliminatória ida e volta, era uma eliminatória contra uma equipe que está jogando Liga dos Campeões, então até o nível de enfrentamento seria semelhante, e que naquela partida o Barça foi jogar no Metropolitano como se tivesse que ganhar o jogo a qualquer custo. Um tipo de personalidade que é necessária em pontos corridos, mas que no mata-mata, confronto direto, ainda mais fora de casa, você pode evitar, e tomou 4-0.
Erros de arbitragem, gol mal anulado do Kubarsi, traçaram a linha quando a bola pega na perna esquerda do Lewandowski. Mas depois disso ela ainda pega na perna direita, e quando pega na perna direita, o Kubarsi está atrás da linha do último defensor. Você teve ali a não expulsão do Giuliano Simeone, que o VAR poderia ter chamado e não chamou. O VAR semiautomático simplesmente falhou, porque tinha muita gente dentro da área. Enfim, uma confusão desgraçada. Mas além disso, dificuldades táticas do Barça naquela partida e uma maneira de encarar uma eliminatória ida e volta que não é saudável. Você não tem que ganhar fora de casa, isso você tem que fazer nos pontos corridos. Você pode ser conservador jogando fora de casa uma eliminatória ida e volta, especialmente contra Atlético de Madrid, especialmente contra equipes que podem te causar dano no contra-ataque. O Barça parece ter aprendido essa lição e teve uma abordagem bastante conservadora contra o Newcastle. Se o Barça empata 0-0, eu acho que o Hans Flick volta satisfeito. Empatou de 1-1 e voltou tranquilo com o resultado de qualquer maneira. Porque o objetivo era fazer um jogo equilibrado, não dar muito espaço para o adversário, voltar com a eliminatória na tábua, na disputa e resolver no Camp Nou. É o tipo de vantagem, é o tipo de estratégia que você pode implementar quando termina no G8, vai jogar a ida fora e decidir em casa. Então, mesmo tendo essa configuração na partida contra o Newcastle, Cancelo pela esquerda e Yamal pela direita, e não tendo o ataque funcionado, eu acho que foi muito mais uma estratégia do Flick de fazer um jogo mais sóbrio e não de tanta trocação franca de ida e volta, ataque e defesa, do que necessariamente um desequilíbrio ou uma falta de jogo apoiado, porque você tinha o Yamal de um lado e ao invés do Cancelo estar o acompanhando, ele estava do outro. Prefiro um de cada lado pelos motivos que a gente já explicou. E mais um adendo, né? Naquela partida tava o Araújo. O Araújo, ele é zagueiro. Ele tava jogando na lateral direita, mas ele é zagueiro. O Eric Garcia não tem o mesmo nível de projeção do Koundé, menos ainda do Cancelo, mas ele faz as ultrapassagens, ele troca passes no ataque, ele é uma ameaça um pouco maior no campo ofensivo do que o defensor uruguaio.